Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos nos prostrar na presença do Pai. Eu quero acolher você com um versículo da Palavra de Deus, Salmo de número 106. O primeiro versículo. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como foi seu dia? O que você fez nesse dia? Teve alegrias? Teve alguma coisa que lhe trouxe preocupação? Quem sabe alguma dor? Quem sabe alguma decepção? Mas a verdade é que Deus nos concedeu um dia, mais um dia que nós vencemos. Em meio aos desafios, em meio às conquistas, em meio às lutas, mais um dia foi vencido. Quem sabe no ambiente de trabalho, quem sabe no ambiente do lar, da família, quem sabe até um possível caso de hospital, mas a certeza que a mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso esteve conosco. Então sim, nós temos muitos motivos a agradecer. Esse salmo, se a gente ler todo ele, vai mencionar a ingratidão de Israel. Como é triste quando alguém é ingrato conosco, quando a gente beneficia alguém com algo e ele não agradece, ele não é grato por isso. Agora pense em Deus conceder vida, conceder um novo dia. Sempre quando nos concede um novo dia com novas oportunidades de fazer diferente, de fazer melhor, de ser melhor. Além de tudo, o alimento, a provisão, meu Deus, tanta coisa. Sim, muitos motivos a agradecer, então sejamos gratos. Acho que essa é uma palavra central para essa introdução, porque Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele é um Pai misericordioso. E confiantes nesse amor, nessa misericórdia, vamos conversar com Ele? Ele está à distância de uma oração. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse dia que nos concedeu, porque nós vivemos nesse dia, o alimento que nós tivemos, a casa, o abrigo, a família, o convívio com os nossos queridos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em cada momento desse dia. Se nós não sentimos, se nós não vimos, é porque nós ou estávamos em pecado ou estávamos ignorando a Tua presença, porque a Tua presença é real. Tu estás junto de todo aquele que clama a Ti, de todo aquele que se consagra a Ti, de todo aquele que já entregou sua vida a Ti. Obrigado, Jesus, por seres esse Pai misericordioso, zeloso, cuidadoso. Tantos motivos para agradecer e aqui nós estamos louvando o Teu nome e agradecendo. E claro, agradecendo inclusive por esse tempo que aqui teremos de partilha da palavra, para nós podermos meditar nessa palavra, para nós podermos nos achegar a Ti, Paizinho. Então abençoa cada pessoa que se conectar, cada pessoa que estiver sendo alcançada através dessa live e derrama da Tua bênção, da Tua paz sobre cada um desses lares. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos unicamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite! Boa noite, Michele, Brian, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Dona Rosane,
lá de Giruá, Dona Olinda que está por aí também, Jesus abençoe. Dona Marley, Jesus abençoe. Tem festa aí nesta casa. Essa mamãe faceira com o aniversário da sua filhinha. Jesus abençoe e abençoe de forma especial Naíma. Mais um de vida, louvado seja Deus por essa filha preciosa. Que Jesus abençoe vocês todos aí. Se tiver mais alguém aí, dá um oi. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me retornem. Me dá um ok aí se você está me ouvindo. Domingo nós tivemos um dia muito especial, um tempo muito precioso na presença do Pai, dia de celebrar a vida. Foi muito bom estar entre amigos, alguns visitantes. Claro, tinha um motivo de forma especial, que era a celebração da vida de Alice. Mas foi um momento muito precioso. Nós estarmos celebrando, louvando ao Senhor, na casa do Senhor, né? E depois passamos boa parte da congregação, amigos, familiares, passaram o restante do dia com a gente, num lugar muito especial, brincando. Alice pôde brincar com seus amigos, até cansar, né? Então louvado seja Deus, porque foi Ele que nos concedeu esse dia, depois de toda aquela chuva, um dia lindo que Ele nos concedeu, para a criançada poder aproveitar. Aliás, todos nós, né, podermos aproveitar. Louvado seja Deus por isso. E domingo tem culto. Claro, último dia do mês. Uau! Então estaremos lá louvando o Senhor Jesus, culto de adoração, louvor. Vamos ter um momento de bênção da saúde, com oração especial pela sua saúde, pela saúde da sua família. Então venha celebrar conosco, domingo 9 horas. E veja, anote aí, esse é o último culto, último domingo com um culto somente. Em setembro, assim que a gente entra em setembro, a gente retoma os 2 horários de culto, 9 e 19. Somente em setembro. Então, nesse próximo domingo, último domingo do mês de agosto e último dia do mês de agosto, né? Nós encerramos ainda somente com o culto das 9 horas da manhã, certo? Obrigado pelo retorno, pessoal. Seguimos e, claro, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a série de pregações, trazendo a série de pregações, eu creio, que tem como pano de fundo o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos é um resumo, não é reza, é bom deixar claro isso. Não é uma oração, não é uma reza, é uma declaração de fé. Nós declaramos em quem e no que nós cremos. Ou, em outras palavras, poderia ser o resumo da nossa fé. Então, por isso, quando você vai pesquisar aí as páginas, né, da Anglicana Santa Semente, Facebook, Instagram, diz lá claramente que a nossa fé se expressa nos credos apostólico e niceno. Sim, a nossa fé está expressa, colocada de uma forma muito resumida e muito clara também no credo dos apóstolos e niceno. E claro, aqui de forma especial durante esse mês nós estamos falando sobre o credo apostólico, o creio, como alguns conhecem, né? E a parte especial deste domingo e, claro, de hoje, essa semana toda que nós estamos falando, é o artigo Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Sempre deixando claro aqui essas duas afirmações, Santa Igreja Católica. Veja, esse é um documento, o resumo da fé feito quando a igreja era indivisa, ou seja, não tinha denominações cristãs.
como hoje temos católicos romanos, anglicanos, luteranos, metodistas, batistas, e assim segue outras denominações, pentecostais, neopentecostais. Não, naquele contexto não existia isso. Então, quando a gente se refere aqui igreja, Santa Igreja Católica, é a igreja de Jesus espalhada pelo mundo todo. É a universalidade. A palavra católico significa universal, é a universalidade da igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo, né? E comunhão dos santos, também outro termo que muitas vezes gera polêmica, principalmente nos ambientes evangélicos. Comunhão dos santos não tem nada a ver com aquelas pessoas que a Igreja Católica Romana canonizou e está canonizando, né? Comunhão dos santos significa a comunhão entre aqueles que creem no Senhor Jesus. Paulo faz referência aos crentes como santos. O Apocalipse faz referência aos salvos como santos. Então, são pessoas crentes em Jesus. Então, quando a gente usa essa terminologia, a comunhão dos santos, é a comunhão daqueles que creem em Jesus. Amém? Esclarecido isso, a gente pode avançar, né? Pessoal que vai estar chegando aí, Dona Vânia, boa noite. Seu Íris, Jesus abençoe este lar. Dona Gislaine Pandolfo, família, Jesus abençoe. Lagoa Vermelha, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Dona Celina, a vovó, família aí de Erechim, Jesus abençoe o vosso lar. Tem mais gente aí, Samuel tá aí. Jesus abençoe essa família. Minha filhada aí, né? Deve estar faceira, correndo ou dormindo essas horas, né? Vamos para o texto bíblico, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 14. Então, se você está com a sua Bíblia em mãos, recomendo a de papel para que você permaneça conectado aí, né? Evangelho segundo João, capítulo 14, os versículos 15 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 14, os versículos 15 ao 18. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus falando, né? A conversa de conforto aos discípulos, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Uau! Nós cremos no Espírito Santo. Ele é Deus. Muito claro aqui nessas poucas palavras de Jesus, essa referência a isso, né? Jesus, o Filho, está preparando os discípulos para a sua partida para junto do Pai. Mas ali ele diz que ele vai rogar, vai pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, o outro Consolador. Quando ele diz isso, ele está se referindo a alguém do mesmo nível. E um detalhezinho ali no versículo 18, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Voltarei quem? Ele? Não, ele voltou por curto período de tempo, depois ele foi ao Pai. E no seu lugar, para continuar o seu ministério, o agir de Deus, não só ao nosso lado, mas agora em nós, veio o Espírito Santo. A unidade na diversidade, né? Deus trino
mas Deus uno, único Deus diante do qual nós nos prostramos, lembrando que Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É interessante que no mundo que a gente vive, o individualismo é algo enfatizado, né? Já tem pessoas decididas a não casarem, para não se incomodarem, para não terem gastos, e vamos além, não casarem, não terem filhos, porque isso dá gasto, filho é igual a gastos, prejuízos, coisa triste, né? Fugindo completamente do propósito para o qual Deus nos criou. A primeira instituição que Deus criou foi a família. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Ali estava instituída a primeira instituição, a instituição família. A primeira instituição criada por Deus. E claro, um dos propósitos, quando Ele cria essa instituição, é a procriação. Ide e multipliquem-se. É ter filhos. Então, você relacionar filhos, bênção de Deus, herança do Senhor, a gastos. Que triste, né? Mas essa é a realidade do nosso mundo. Uma espiritualidade também sem compromisso. É a pessoa que diz, eu creio, mas eu não sou desse negócio de igreja. Que Jesus é esse que você crê? Que você não consegue conviver com o outro. Você não consegue conviver com o diferente. Ah, porque essa igreja é cheia de pecadores. Bem-vindo, venha você também, é mais um. Você também é. Se você diz crer em Jesus, mas não consegue fazer parte de uma igreja, esse Jesus aí você criou. Não é o Jesus que se apresenta através das Sagradas Escrituras, porque ele enfatizou, ele orou para que aqueles que nele crescem fossem um. Ao descer o Espírito Santo, ele nos fez igreja. Igreja é família. E não é aquele negócio que a gente vai lá, visita. Eu estou visitando a sua igreja, reverendo. Uma hora dessa eu lhe faço uma visita. Bom, se quiser me fazer uma visita, vem aqui em casa. Agora, lá na igreja, você não visita. Imagina, você vai visitar Deus. Você precisa se envolver. Você precisa fazer parte disso. É isso que Jesus espera de mim e de você. Não meros espectadores, aqueles que assistem, independente do resultado. Eu reclamo, dependendo do resultado, eu aplaudo, mas eu não meto a mão em nada. Que triste isso. Isso não é aquilo que Jesus nos ensinou a respeito de ser igreja, corpo de Cristo, família de Deus. É para se envolver, é para estar juntos. Neste contexto de individualismo e espiritualidade sem compromisso, Deus nos chama de volta a uma vida no Espírito. Ou seja, uma vida cheia da presença de Deus, inserida na comunidade de fé, na família. Somos uma família para pertencer. Você está pronto? Então avancemos. Crer no Espírito Santo é viver com a certeza de que Deus habita em nós. Que poderosa essa afirmação, né? Aquele que criou céus, terras, sóis, planetas nas suas órbitas, habita em mim, habita em você, em nós pecadores. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, né? O Espírito Santo é a confirmação, é a
presença de Deus contínua na vida daqueles que creem, na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus, consolando, ensinando o Espírito da verdade, guiando, transformando. Quando a gente fala em transformar, não tem como não se lembrar de Pedro, né? Aquele cara medroso, meio sem controle, que levou algum puxão de orelha de Jesus. Quando ele fica cheio do Espírito Santo, aquele cara, meu Deus, ele se entrega de uma forma fantástica. Ele entrega a sua vida, ele consagra a sua vida ao Senhor Jesus, ao ministério que Jesus confiou a ele. Um grande líder, um grande ganhador de almas. Que transformação! Mas tem um detalhe. A obra de Deus, através do agir do seu Santo Espírito, não paralisou em Pedro, não paralisou em Paulo. Ela continua acontecendo na vida de todo aquele que diz, eis-me aqui, que aceita Jesus como Senhor e decide viver dependente dele. Viver dependente dele todos os dias. Vamos rever o texto, João 14. E eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, outro Conselheiro, essa versão é um pouco diferente, outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não é por um tempo, é para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por isso que a palavra-chave aqui é, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Porque se você está no mundo, se você vive de acordo com esse mundo, não tem como ter o Espírito Santo. Lembra quando o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Então se você é dominado pelas paixões, vícios deste mundo, não tem como ser cheio do Espírito Santo. Ou é um, é o outro. Não quer dizer, e aqui uma palavra central, que quando o Espírito vem, ele não vem formar uma elite espiritual no sentido de pessoas perfeitas, mas o pecado acontece na vida do crente. Ele é um acidente. Você compreende essa diferença? Uma coisa é você planejar. Eu saio de casa planejado para fazer aquilo que é errado. Outra coisa é um acidente de percurso. Ninguém em sã consciência sai de casa. Hoje eu vou sofrer um acidente. Planejando um acidente de trânsito, sei lá. Isso é doença. Em sã consciência ninguém faz isso. Mas acidentes acontecem. Então, o pecado na vida do crente é acidente de percurso. Não é aquela coisa que você planeja. Você vive em torno do pecado, do mal, né? Então, aquele que está dominado, que planeja, que vive em função do mal, não tem como estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui nesse termo, o Consolador, ainda a gente podia pegar do grego, que é a palavra Paráclitos, no original que esse texto foi escrito, significa aquele que ajuda, aquele que guia, fortalece, aquele que intercede por nós. Ou uma outra palavra que nos pode ajudar é advogado. Quando a gente recebe um processo, né? A gente vai diante de um juiz, algum julgamento, alguma coisa que a gente precise, a gente não fala nada, quem fala por nós é o advogado. Porque nós não sabemos as palavras certas para usar. Palavras jurídicas, a linguagem, nós não conhecemos a linguagem jurídica, a não ser que você seja um advogado. Então, indo para o mundo espiritual, ele é nosso advogado. Ele sabe, ele conhece a linguagem. Por isso que ele nos assiste nossas fraquezas,
Como diz Romanos 8, 26, da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele, o Espírito, ora por nós de maneira com que a gente não pode nem descrever. Por quê? Porque o nosso advogado, ele conhece a linguagem dos céus. Inclusive na defesa contra o nosso inimigo. Porque ele sabe as artimanhas do inimigo, né? As armadilhas. Veja, enfatiza isso, grava isso na tua mente. O Espírito Santo não é apenas uma presença distante. Ele é uma presença, uma companhia constante e íntima. Lembra quando a gente tem enfatizado, né? De que Deus, através de Jesus, se apresentou como nosso Pai. Aquele que deseja relacionamento íntimo conosco. Vamos lá, então. Crer no Espírito Santo é viver na certeza que Deus habita em nós. Antes de avançar para o segundo ponto, Dona Vânia Pereira, Jesus abençoe seu lar, que bom que está conectada conosco. Crer no Espírito Santo é viver com a certeza de que Deus habita em nós. Que coisa poderosa, né? Em segundo lugar, somos parte de algo maior. Sim. Não fomos salvos para viver isolados. Por isso aquele negócio que eu comecei aqui e já introduzi antes. É muito comum hoje ouvirmos pessoas dizendo assim, eu creio em Jesus, mas eu não creio na igreja. Mas a igreja é de Jesus. Se você diz crer em Jesus e você não crer na igreja, tem alguma coisa errada aí. Porque a igreja é de Jesus. Ele nos chamou para ser parte dessa família. Como Paulo definiu, o corpo de Cristo. E é muito cara e preciosa essa definição que o apóstolo Paulo traz, porque o corpo é formado por diferentes membros, e Paulo enfatiza isso. Diferentes membros com diferentes funções. Ninguém é igual, não tem membros iguais com a mesma função. Então, são membros diferentes, cada um com sua função, importantíssimos para o funcionamento do todo. Eu falava domingo, né, dos meninos, um tem talento com canto, com violão, outro toca gaita, toca violão, e eu não consigo tocar nada. Que barbaridade, né? Mas isso não é para eu ficar com ciúme deles, é para louvar a Deus, porque Deus me coloca junto desses preciosos. E assim a gente poderia citar outros. Aí tem a primeira guardiã que nos serve aquele chazinho gostoso. Aí tem a Dona Diva, aliás, para além da Dona Diva, tem o Ministério da Intercessão. Mulheres consagradas à oração, perseverantes na oração. Dona Déia, Dona Diva, Dona Clara, orando pela igreja. Como é importante isso. E não aparece. A gente acha que só os meninos lá do violão, só o reverendo que aparece lá na frente, é isso que aparece. Não, mas é mais do que isso. Tem gente que nem aparece, mas está ali dedicando seus dons, seus talentos, para que o corpo de Cristo avance. Tem aqueles que contribuem financeiramente, de perto, de longe, para que os compromissos estejam em dia e a obra avance. Cada um contribui, se doa da forma que puder. Por quê? Porque nós somos corpo, temos diferenças, mas nós somos parte desse algo maior. A gente tocou nesse assunto durante a semana, né? Atos dos Apóstolos começa fazendo a referência de Jesus estando junto com os 11, né? Porque o traidor não estava mais junto deles. Logo no início, quando Jesus é assunto aos céus, eles ficam ali esperando a promessa do alto. O texto diz que eles estavam ali em algo como 120 pessoas. Não eram mais 11. Não eram só mais aquele grupo de mulheres, agora já era 120 pessoas. Aí depois do primeiro sermão, já são
3.000 pessoas, então, além dos 120, 3.000, agora é mais de 3.000 pessoas. E esse número vai crescendo. Essa família. E veja como eles viviam. Atos capítulo 2, o versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Reunião, comunhão, estar junto. Partiam o pão em suas casas, além do templo, nas casas. Se visitavam, conviviam. E juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Que legal, né? Que descrição linda dessa imagem de igreja. Eu já tive contextos em que viajei para outro estado, para outra cidade. Fui acolhido na casa de pessoas que eu nunca tinha visto, com amor, com cuidado, Eu estava em casa, eu estava em família. Lá na igreja também celebrando, louvando a Deus como eu estivesse celebrando na igreja que eu congrego, com a minha família de fé. Nós precisamos ter essa clareza de que no momento que eu entrego minha vida a Jesus, eu começo a fazer parte da família de Deus. E a família de Deus é literalmente a instituição que mais investe em hospitais, que mais investe em escolas no mundo todo. Que instituição poderosa é essa? Que família poderosa é essa? Transformando vidas. Questão de um ano, aí foi um ano atrás, alguma coisa assim, que aquele milionário, né, um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, embora que ele tenha um carinho pelos cristãos, ele não é declaradamente crente. Mas numa das suas falas ele reconheceu a grande contribuição do cristianismo para a evolução do mundo. Sim, é claro que a fé cristã impactou o mundo. Por isso que a vinda de Jesus literalmente dividiu o mundo em antes e depois. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a fazer parte dessa família global que impacta o mundo. O cristianismo verdadeiro. Aliás, deixa eu trazer uma frase aqui de Martim Lutero. Diz assim, ó, não há cristianismo verdadeiro sem ação contínua do Espírito Santo. Veja, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a fazer parte dessa família de fé. Essa família que é guiada, que é inspirada pelo Espírito Santo. Não existe igreja, não existe fé cristã sem o Espírito Santo. Pode ser uma associação, uma bonita associação, bem intencionada, que faz coisas boas, que quem sabe cuida da natureza, quem sabe cuida dos bichinhos. Tem muito disso por aí, né? Quem sabe até algo assim, cuida de crianças, cuida de pessoas com câncer, enfim, existe N associações, mas não é igreja. A igreja é mais do que isso, ou pode ser tudo isso. Só que a igreja não é uma mera associação. É uma comunidade, uma família espiritual. Por isso que a presença, a direção do Espírito Santo deve ser constante. É literalmente vida no Espírito. Uma ênfase que a gente dá anualmente no Pentecostes, né? Nossa necessidade de buscar vida no Espírito. A igreja nasce com o poder. Quando desceu o Espírito Santo, a igreja vai ao mundo, ganhando almas. E a partir daquilo, nada segurou. É aquela imagem de Pedro, o medroso, que negou Jesus por medo. Agora não tem mais medo. Cheio do Espírito Santo, ele vai ao mundo. É apedrejado, é açoitado. Aliás, foi Paulo que foi apedrejado quase até a morte. Eles só pararam de atirar pedras porque eles acharam que ele tinha morrido. Mas Pedro foi açoitado, Pedro foi preso, perseguido. Nada disso parou ele. Assim como nada parou a obra santa do Senhor, a igreja. Por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Toda
essa ação do Espírito Santo acontece em nós. Ele nos qualifica, nos consola, nos cuida, nos santifica, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Essa família de fé, consequentemente, permaneça firme mesmo com os ataques do inimigo. Permaneça firme mesmo com tantas divisões, com tantos problemas. Essa igreja avança porque o Espírito Santo é conosco. A minha, a sua vida ganha sentido e avança para o propósito que Deus nos concedeu, se ela for vida no Espírito, vida cheia da presença de Deus. Então, ao entregar sua vida a Jesus, você se torna parte desse algo bem maior do que nós, né? Então, crer no Espírito Santo é viver na certeza de que Deus habita em nós, de que somos parte de algo bem maior e, para a gente concluir, pertencemos uns aos outros. Sim, fazemos parte desse todo maior, mas somos, por isso da imagem novamente do corpo de Cristo. Corpo com diferentes membros, mas todos fazem parte de uma só família, de um só corpo. Então, novamente aquela referência do Credo dos Apóstolos, quando ele define como comunhão dos santos. Isso é um estilo de vida. Quando um está conectado, um pertence ao outro. Não tem nada a ver também, novamente falando, com aquelas pessoas, homens e mulheres que foram canonizadas, mas tem a ver com pecadores como eu, como você, que foram e são santificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Cordeiro, guiados e inspirados hoje pelo Espírito Santo. Nós dividimos a fé. Como é bom, por isso que eu fiz a referência do domingo, aquele momento gostoso. Como é bom a gente ter celebrado a vida de Alice. Nós celebramos na quinta-feira aqui em casa. Tinha até bolo aqui, mas como foi diferente a gente celebrar com família. Tinha família de sangue, estava ali a vovó, a bisa, a Dindos, enfim. Como é gostoso celebrar em família. Pessoas que há pouco tempo atrás a gente nem conhecia, hoje são parte dessa família. Deus nos faz família. A gente se dá conta de que a gente pertence um ao outro. De repente a gente se cuida, se protege, se defende, se conforta. Tem um detalhe. Se você é daqueles que só visita a igreja, mas não se engaja, nunca se assume, nunca diz sim ao convite para servir a Cristo, servindo a igreja, eu preciso lhe dizer, é tempo de se converter, é tempo de mudar isso. Ir para essa nova estação. É para isso que Jesus nos chamou. Quando ele foi a Pedro, o que ele disse? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, que bom que vocês pescam, excelentes profissionais, mas eu tenho algo a mais. Eu quero que vocês ganhem almas. Eu quero que vocês pesquem seres humanos, resgatando-os literalmente da escravidão do pecado para a vida eterna. Isso eu e você podemos fazer hoje. E é para isso que Jesus nos chama, para nos envolvermos, para fazermos parte. É no voluntariado, como nós temos pessoal que serve, que nos abençoa, servindo no galeto, por exemplo. É uma promoção para arrecadar fundos. Mas como as pessoas agradecem, como as pessoas ficam contentes com aquele produto excelente que é oferecido. Dedicação, cuidado dos voluntários. Vai lá uma mensagem também. Não é um mero negócio para ganhar dinheiro, mas é uma forma de abençoar vidas. Por isso que a gente faz e faz bem feito. Aquele desafio de cada voluntário, né? De fazer da melhor forma possível. Por quê? Para ser bênção na vida do outro. Aí a Mari está conectada conosco agora. De repente ela começou, não tomou chimarrão, começou a trazer um chazinho, mas viu que tinha alguém
precisando também, alguém querendo, aliás, também. E de repente, esse gesto se transformou no ministério de comunhão, o nosso Espaço Café, que tem abençoado a nós como igreja. Ter aquele momento de comunhão depois do culto, as pessoas ficam ali conversando, tomando um cafezinho, um chazinho, tem sempre um lanchinho, batendo papo. Momento que nos abençoa. A princípio, algo tão simples, mas na verdade é algo tão precioso. Não é simples, não. Enfim, é para isso que Jesus nos chama. Não só para nós ficarmos sentados lá, sem nos envolver. Ele nos chama para se envolver, sim, para fazer parte. Veja, como viviam ali, mais um registro de como era essa primeira comunidade cristã, a comunidade apostólica. Atos 2, os versículos 42 e 44. Diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles ouviam, as pregações, ao estudo da palavra, e a comunhão, unidade, estar junto, né? Partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Parênteses aqui, não é medo de Deus, é temor, é respeito, é reverência, né? E como resultado, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Inclusive não havia pessoas que passassem necessidades entre eles, porque uns cuidavam dos outros. Sim, nós pertencemos uns aos outros, devemos nos cuidar, por isso não devemos avançar nesse sentido. Por isso dessa importância de nos envolver. Não é só visitar, não é só assistir, é se envolver, é fazer parte, é estar juntos. Havia ensino, havia comunhão, eles oravam juntos, havia temor a Deus e como resultado, milagres. Milagres aconteciam. Sinais e maravilhas o Senhor operava entre eles. Só que isso não ficou lá. É possível acontecer hoje. Nós devemos buscar intimidade com Deus, comunhão com os outros. Esse zelo, esse cuidado de uns pelos outros. Oração, temor a Deus, estudo, leitura da palavra. Como consequência, nós veremos muito mais milagres acontecendo em nosso meio. Você crê nisso? A fé cristã não deve ser vivida de forma superficial, mas com dedicação, com constância, ou seja, avançando. Como eu posso melhorar? Como eu posso me dedicar mais? Como eu posso avançar? Como eu posso crescer? Então, diga teu sim, renove teu sim ao Senhor Jesus. Tem uma frase, com ela eu concluo aqui, do pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: a igreja não é um clube de amigos, veja, não é um clube de amigos, uma associação, mas a família de Deus cheia do Espírito Santo. Por isso que Ele não nos salva apenas para sermos um grupinho bonitinho, diferente que do mundo. Ele nos sela com o Espírito Santo, nos une à igreja, à família de Deus e nos chama para a comunhão viva, para nos envolvermos, para nos doarmos, para nos cuidarmos mutuamente. Pense nisso. Entregue sua vida a Jesus. Se consagre a Ele. Sirva ao Senhor Jesus, servindo na igreja. Você tem dúvida de como pode fazer isso? Converse conosco e a gente terá maior alegria de conversar contigo e falar sobre esse assunto. Amém? Vamos orar? Qual é a sua intenção? Alguma preocupação? Alguma alegria? Dona Marley e família celebrando o nível da Naíma. Quantos outros motivos temos aí? De ação de graças, de pedidos. Queridos nossos que se encontram enfermos. Semana tive informações de nossa irmã Débora, muitos conhecem ela. Débora da Luz, né? Ela está em casa, na casa da irmã, voltando a falar muito
pouco, com muito poucos movimentos. Então continuemos orando por ela, continuemos orando pela vida dela, né? Quem mais? Dona Aida, nossos queridos aí. Dona Olinda, que esteve conosco, né, domingo. Vamos orando uns pelos outros, por esses queridos nossos. Então, com essas intenções, com as intenções que cada um traz consigo, vamos celebrar o Senhor Jesus. Pietro, que nos saúda ali, Jesus abençoe. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos. Louvamos ao teu santo nome pelo dia que tivemos de trabalho, convívio, de bênçãos. Obrigado, Jesus, por mais esse dia vencido sob o teu cuidado e bênção. Nós te louvamos, Jesus, pela tua palavra, por essa palavra que veio a nós, pela tua presença contínua em nossa vida, através do seu Santo Espírito. Obrigado, Deus, por seres esse Pai misericordioso, porque nós não merecemos. Somos falhos, somos pecadores. Mas tu, misericordioso que és, vem a nós. Vem para estar junto de nós, vem para estar em nós, nos assistindo em nossas fraquezas, nos auxiliando, nos defendendo, nos conduzindo para a plenitude da verdade, nos ajudando a crescer, a avançar na tua igreja, nos fazendo igreja, nos fazendo família. Louvado, louvado seja o teu nome pela tua obra em nossas vidas. Como é bom ser igreja, como é bom ser parte de uma família, da família global de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos abençoares ao sermos parte da tua família espalhada pelo mundo todo. Louvado seja o teu nome. Nas tuas mãos entregamos nossos queridos enfermos, teus filhos, tuas filhas, tu as conheces. Cuida, abençoa, protege, fortalece-os. Os enlutados, que a tua mão poderosa esteja confortando, cuidando. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso Brasil, por aqueles que o governam, pelo nosso Rio Grande do Sul, aqueles que exercem papel de liderança, governo, nossa cidade. Vem, Jesus, sobre cada um, orientando, guiando, operando a tua obra, para que todas as coisas caminhem de acordo com a tua vontade e cumpram com o propósito que confiaste a cada um de nós, confiaste a cada um que é líder, a cada um que tem algum papel de governo. Sim, Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre nossa nação, abençoando, restaurando, curando, que a tua igreja avance cumprindo seu propósito. Por isso que aqui colocamos nossas lideranças, Bispo Miguel, Bispo Márcio, demais bispos, pastores, líderes da tua igreja, voluntários. Nessa semana que a gente lembra os voluntários, semana do voluntariado, louvado seja Deus por cada voluntário que se consagra à tua igreja, ajuda que essa obra avance, leva a bênção para aqueles que precisam. Obrigado, Jesus, pela vida dos voluntários, por cada um que se consagra, que se voluntaria a trabalhar em algum ministério da igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor. E assim, Pai, cuida o restante dessa semana, nos protegendo, nos abençoando. Somos teus. Continue operando das tuas maravilhas sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Domingo, 9 horas, te espero para a gente celebrar juntos ao Senhor Jesus, culto com bênçãos da saúde, oração especial para a saúde. Então, nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Venha celebrar conosco, venha ser parte dessa família de fé. Que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos.
no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!